Bom, então fica assim marcado para, né, na quinta a gente tira dúvidas, na próxima terça então a gente pega o projeto. As três coisas que eu vou explicar para vocês hoje são coisas que eu usei no projeto de exemplo e então é interessante vocês usarem se quiserem, mas não é obrigado. Mas de todo jeito eu quero que vocês aprendam, né? Vamos até criar um roteirozinho aqui. A primeira coisa são matrizes ou matrix para quem gosta do filme, ou vetores, ou array, o que a gente quiser, eu chamo de matrizes. Segundo, case. E terceiro, mais uma opção de filtro, né? Toda vez que você aperta o pontinho, né, aparece aquela ajudazinha, né? No filtro do link tem uma que eu não expliquei para vocês antes e eu usei, na verdade, para fazer filtro. Eu vou explicar essa, mas o interessante é vocês verem as opções que existem pela ajuda, né, e usar mesmo que a gente não viu aqui, porque às vezes a gente não vê tudo, né? Às vezes não, né? É impossível ver tudo, é muita coisa, né? Aí vocês vão aprendendo as outras coisas. Vou colocar aqui filtro. E a gente vai seguindo essas três partes. A primeira coisa, sobre matrizes. Eu estou aqui no método principal e eu vou declarar uma variável string, por exemplo, nome. Quando eu declaro essa variável nome, eu posso colocar o que dentro dela? Posso colocar qualquer texto, né? Posso colocar aqui nome é igual a, sei lá, Vanderlei, por exemplo. Se eu mandar escrever isso aqui, console ponto write line nome, ele vai escrever esse nome, não é isso? Sim. Vou até colocar um console ponto readline para ele ficar esperando a gente dar um enter aqui, né? E a gente rodar para ver como isso vai acontecer se a gente mudar alguma coisa. Isso aqui não vou nem rodar porque vocês sabem o que vai acontecer. O que eu quero que vocês observem é isso aqui em cima. Tá vendo que esse parâmetro que é passado para o programa no string aqui, né? Ele tem esse abre e fecha colchetes aqui, e o nome da variável é args, argumentos. Eu posso usar esses argumentos para imprimir aqui alguma coisa, né? Só que aí eu também vou ter que usar o console para digitar isso depois. Eu digito o nome do meu aplicativo, né, e na frente os argumentos. Então por isso que eu não vou usar esses argumentos, mas eu vou fazer a mesma coisa com o nosso nome aqui. Eu vou criar ele como um array, como uma matriz, né? Dessa forma eu não posso mais jogar alguma coisa direto para dentro dele aqui, ó. Já deu erro. Por quê? Porque ele passa a ser uma coisa com mais do que só um conteúdo, ele passa a ter vários conteúdos. E eu identifico do mesmo jeito que eu identifico as classes nas listas, por exemplo, tá vendo? Você pode identificar dessa forma, abre o colchete, coloca a posição e joga alguma coisa lá dentro. Nesse caso aqui deu problema por quê? Porque essa variável ainda não foi, não tem essa dimensão ainda, esse espaço lá dentro ainda não foi criado. Aqui a gente pode fazer assim, ó, igual new string, e aí eu coloco aqui dentro as posições que eu quero, primeira, segunda, terceira, né? E assim ele teria 3, né? Perdão, new string errado, você só coloca a string direto, esquece o new string. A gente usa a variável new para classes, né? No caso da string não precisa. Dessa forma aqui, ó, por exemplo, eu já criei ele com 3 posições vazias. E aqui eu alterei a posição 0. Claro que eu também posso colocar direto aqui dentro. Ou posso ir adicionando depois, posteriormente. O uso da matriz, ele às vezes é útil quando eu quiser passar, igual aqui em cima, um parâmetro, que eu quero passar uma variável só. Só que lá dentro dela tem vários valores, né? Que é o que ele faz ali em cima. Então, se eu fizer dessa forma, com o nome, então aqui eu posso colocar Vanderlei, posso colocar aqui Neto, Moraes, né? Vamos por mais aqui, Ariel, Gabriel, coloquei todo mundo, né? Não deixei ninguém de fora não, né? É o ele. Ah, é o ele, verdade.
deixando ele de fora. Pronto, coloquei todo mundo aqui. E agora, vou tirar aqui, senão ele vai alterar o 0, né? Que na verdade é o meu aqui, né? O primeiro, a ordem é a mesma que está aqui, né? Se eu mandar imprimir o nome dentro de um for int i, começando de 0, ele sendo menor que, quantos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menor que 6, e mais, igual a gente faz com a lista, né? A gente também pode fazer com isso aqui. Então a gente imprime o nome, qual posição? Posição i, que daí a gente imprime todos os que a gente quiser, não é isso? Vamos executar e ver o que acontece. Imprimiu todos os nomes, tá vendo? Entenderam a questão das matrizes? Elas podem ser multidimensionais. Eu posso colocar uma matriz que ela tem, além dessa dimensão, uma outra aqui para baixo. Ficaria igual uma planilha do Excel, né? Linhas e colunas, né? E aí eu separaria por vírgula isso aqui, né? Ficaria i, vírgula, 0, né? E assim por diante. Tem vários usos para ela. Os usos depois eu vou deixar vocês, né, brincarem à vontade. Por enquanto, não vou me aprofundar, porque onde a gente pode usar ela, a gente também pode usar as listas, e eu dei preferência para as listas porque as classes, né, dão mais recursos para a gente trabalhar com lista, inclusive a questão do link, né? Então é isso, essa primeira parte, vou deixar aqui em cima, vou apagar. Para mim declarar uma matriz com maior número de posições, como é que eu poderia fazer? Por exemplo, só colocar lá entre a chave, né? Se você coloca, deixa eu ver como é que é, eu não me lembro certinho como é que se escreve aqui, já com a posição pré-definida. Então, para já inicializar aí com o número de posições, e o string, e agora dentro das aspas eu coloco o número de posições. 6, por exemplo, é o número de posições que tem aqui. É isso? E aí eu posso colocar elas separadinhas aqui, né? Nome 1, aliás 0, né? Começando de 0, é igual nome, né? E assim por diante vai preenchendo todos eles, né? Vou colocar só 2 aqui, né? Pra gente ficar registrado. Nome 2, né? Nome 2, assim por diante. Aí a gente pode por exemplo, dentro do for também, no caso lá. E para preencher? Pode preencher dentro de um for, sem problemas. Bom, vou deixar comentado essa parte também, vou tirar esse comentário aqui de cima, vou fechar ele aqui embaixo, porque a gente não alimentou tudo de novo, né? E vamos para o case. O que é o case? O case é um outro laço, ou, aliás, uma outra forma de se testar variáveis. Igual a gente usa o if, else if, né? O case é uma forma de se fazer isso verificando o conteúdo de uma variável. Por exemplo, vamos criar um inteiro aqui, opção, e vamos já inicializar ele com um determinado número. Só para a gente fazer o teste, opção igual a 3. Né? E aqui eu coloco um switch, opção, abro e fecho o bloco, e aqui dentro eu coloco o que eu quero verificar. O que eu posso verificar aqui? Case 0, e aqui dentro eu vejo o que eu quero que ele faça. Por exemplo, console.writeLine opção 0, né? Para eu informar que essa é a opção 0. Depois de eu terminar de escrever o que eu quero que ele faça tudo aqui dentro, posso colocar várias linhas, eu coloco um break, que eu entendo que acabou a opção 0, ou seja, se o conteúdo da opção for 0, ele faz o que tiver lá até cair no break. E eu posso colocar outro case, case 1. Eu posso verificar também case 2 e case 3. Seria o equivalente a eu colocar um OR, né? If isso igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3. Quando eu coloquei ele tudo em sequência, igual eu fiz aqui. Aí ele faz uma outra coisa. Console.writeLine opções de 1 a 3.
coloco o break aqui também. E eu posso usar também um default, que seria o equivalente ao nosso else, se fosse usar com if. O else ele vai fazer se não for nenhuma daquelas anteriores. A mesma coisa aqui. Console.writeLine nenhuma das anteriores. E coloco o break também, para ele finalizar esse negocinho ali. E depois ele espera aqui embaixo. Entenderam essa questão do switch? Então, pela lógica, se eu coloquei o conteúdo dessa variável opção como 3, o que ele vai fazer? O que vai aparecer escrito? O que vai aparecer escrito para mim? Opções de 1 a 3, né? Vamos ver se é isso mesmo que vai aparecer. Opções de 1 a 3. Entenderam o switch também? Viu o que é isso? Então, tranquilo até aqui, né? Vamos deixar ele lá e vamos para a parte de baixo. A parte de baixo, a gente vai precisar de uma classe para poder fazer um teste do where, né? Do link. Essa classe eu vou criar ela aqui embaixo mesmo, só para a gente ganhar tempo. Class, vamos chamar cadcli, né? Fazer igual ao nosso cadcli. E aqui dentro a gente pode colocar public int código get7, tá bom, só código mesmo, né? Não, perdão, nome, porque eu quero mostrar para vocês é bom a gente ter uma string. Pronto. Essa classe eu vou usar em uma lista aqui. Vamos criar uma lista. Lista de cadastro de cliente. Vamos chamar de tbclean, igual a new, lista. E eu nem vou colocar nada ainda por enquanto, porque o que eu quero mostrar para vocês é como se usa esse filtro. Vamos colocar aqui var filtro igual tbclean.where. Lembram como é que a gente faz com a variável aqui? Eu coloco o nome da minha variável, vai ser C, por exemplo, isso, igual certo. E aí eu coloco a variável ponto, né, o que eu quero utilizar, nesse caso eu vou utilizar um nome, ponto, eu poderia colocar assim, por exemplo, igual, né, e o nome que eu quero. Né, poderia fazer assim, né, e aqui, list, e ele me converteria para uma lista. Só que, e se eu quiser verificar, por exemplo, só os nomes que começam com V ou com VA, como é que eu faria? Eu tenho algumas funções que podem me ajudar nisso. Eu ponho um ponto aqui, starts with, por exemplo, e coloco um determinado valor aqui dentro. E ele vai me trazer só o que começa com aquilo, por exemplo, VA, ele vai me trazer só o que começa com VA. Ou, se por outro lado, eu quiser que a minha função, meu filtro, traga o que tem Silva no meio do nome. Não importa onde, né, se é da Silva ou Silva Machado, o que for, mas lá no meio. Então, em vez de start with, eu posso utilizar contains e colocar um conteúdo aqui dentro. Né? Por exemplo, Silva. E o que tem Silva lá no meio, ele vai trazer para mim. Aqui também vale eu colocar assim ponto, várias opções que tem ali dentro. Não vou pegar nada aqui que tem, que eu não lembro de nada de cabeça agora também. Mas o que tiver de função para ser usado, transformado, inteiro, string, dentro do C#, ele também permite usar aqui dentro, porque você está usando o próprio código do C# para fazer o filtro. Não é nada SQL ainda, porque a gente também não mexeu no banco de dados. Então, por isso que a gente tem alguns recursos também a mais. Se a gente quiser testar isso aqui, para ver isso aparecendo mesmo, a gente pode jogar alguma coisa aqui dentro do cadcli. Vamos só criar um construtor para ficar mais fácil, né, da gente adicionar. Lembra do construtorzinho? E aqui a gente pode colocar código, nome, igual a nome. Agora a gente adiciona a nossa lista.
Silva. Eu vou copiar esse código aqui para a gente adicionar mais alguns. 2, 3, 4, 5. Vamos colocar, além do João da Silva, vamos colocar Silvana Maria. Jorge Matheus. Sei que existe esse nome, mas não sei nem quem é. Danilo Rezende. Dilma Rousseff. Ninguém me bate, por favor. Só um teste. Bom, adicionei tudo aquilo ali dentro do TBCLI, né? Nossa tabela. E aqui no where, ele teria que trazer o que contém Silva. Ou seja, ele teria que trazer os dois primeiros, né? Tem Silva aqui, tem Silva aqui. Ele podia adicionar mais um que tem Silva bem no meio, né? Um 6 aqui, ver se ele traz também. Vamos colocar assim, Marcos Silva Andrade, né? Tem Silva bem no meio, vamos ver se ele vem também. E aí a gente teria que imprimir isso aqui para poder testar. Eu vou pegar isso que a gente copiou, esse fora aqui, só para aproveitar código. Que é importante. A gente anda mais rápido. Menor aqui, filtro.conte. E aqui a gente manda imprimir filtro, posição I, né, que vai ser um CAD-CLI, ponto nome, e ele vai me mostrar o nome. Vou colocar o código na frente também, um tracinho assim, filtro I, ponto código, ponto toString, e vamos colocar com um formatozinho assim bonitinho. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, a opção de 1 a 3 é o que já estava antes, né? E logo abaixo ele saiu João da Silva, Silvana Maria, Marcos Silva Andrade. Tranquilo, né? Era o que a gente esperava mesmo, né? Ótimo, então essa parte aqui é o que eu queria passar para vocês que pode ser útil, e eu também gostaria de mostrar para vocês o projeto rodando. Vai pausar de novo, só para copiar o projeto. Bom, então, o projetinho que eu fiz, ele tem aquelas opções que eu tinha pedido, as 3 primeiras opções de cadastro, as 3 últimas relações e, por último, sair do programa. Se eu digitar uma opção que não existe, o que será que acontece? Informe uma opção válida de 0 a 6. Ele só me diz isso. Outra coisa, se eu tentar cadastrar um cliente agora, sem ter cidade nem bairro, ele diz não é possível incluir clientes enquanto não houver cidades cadastradas. Mesma coisa para bairro também. Então, eu tenho que, antes de mais nada, cadastrar um bairro. Vamos cadastrar um bairro aqui. Nome, centro, por exemplo. Perdão, eu fui em cidade, né? Não existe cidade centro, mas vamos fazer de conta que existe. E é de Goiás ainda por cima. Goiás, vou colocar minúsculo mesmo. Confirma a inclusão sim e enter para continuar. 2 aqui é bairro, né? Inclusão de bairro, agora sim, centro. Sim. Mais um bairro. Vila Nova. Confirma o bairro? Sim. De novo, outro bairro aí. Alguém fala uma vila aí pra mim. Vila Moraes, ninguém fala. Então, tô indo. Agora vamos cadastrar um cliente. 0 cadastro de cliente. Agora sim não deixou entrar aqui, tá vendo? Vamos colocar aqui. José Maria Nascimento. Endereço. Rua das Abóboras. Código do bairro. Bairro 2. Vila Nova. Código da cidade. 1, que eu só tenho um. Centro Goiânia. Que não é nome de cidade, mas faz de conta que é. Centro Goiás, aliás. Confirma o ambiente? Sim. Enter e eu volto para cá. Agora eu quero uma relação de clientes. 3 aqui. E ele me pergunta, informa o código da cidade, eu deixo em branco para listar todos. É o filtro, a forma como eu fiz o filtro.
Forma um número válido, tecle Enter para continuar. Eu não coloquei a opção para ele aceitar vazio, né? Tinha que deixar 0. Código do bairro, vou colocar 0 também. Não deu ali até. Aí ele me listou o único cliente que eu tenho, né? José Maria, Rua das Abóboras, Centro Goiás, Vila Nova, certo? Mesma coisa se eu for na relação de bairros, por exemplo, 5. Só que aqui ele me dá uma opção de eu filtrar. Se eu colocar alguma coisa, ele me deixa puxar o filtro. Se eu não colocar nada, ele me dá todos, né? Centro, Vila Nova, Vila Moraes. Eu vou colocar, por exemplo, Vila na próxima, e vocês vão ver que eu já usei o filtro. Ó. Vila Nova e Vila Moraes. E 6, eu saio do programa. Dizer sair? Sim. Tchau. Fechou. Pode finalizar, Léo.